A ideia está lançada, primárias no Partido Socialista para escolher que candidato apoiar na corrida à presidência da República, e está lançada por Ferro Rodrigues, ex-líder. Pedro Nuno Santos, entretanto, avisa que não é ainda tempo de tomar decisões e que os potenciais candidatos é que têm de se manifestar, de manifestar vontade de serem os próximos inquilinos de Belém. O antigo deputado do PS, Vitalino Canas, que é também constitucionalista, vai agora direto ao assunto na tarde política da Rádio Observador. Muito bem-vindo. Faz sentido avançar com umas primárias quando o que está em causa é uma candidatura unipessoal? Boa tarde, agradeço a oportunidade para falar destes assuntos que são de veras interessantes, e eu começaria por dizer que a ideia, obviamente, à primeira vista soa bem, mas depois, quando começamos a pensar nela, surgem algumas reservas, e foi isso que se passou comigo. Porque, enfim, em primeiro lugar, temos de ver o que é que são as primárias. As primárias são um conceito constitucional de ciência política, praticado noutros países. As mais famosas são as dos Estados Unidos da América, em que os dois partidos, republicano e democrata, escolhem os seus candidatos, e sublinho os seus candidatos, os candidatos que eles próprios apresentam, os candidatos do Partido Democrata e do Partido Republicano, que depois se vão apresentar ao eleitorado para procurar obter a sua eleição. Portanto, trata-se de primárias para escolher candidatos de partidos. Ora, em Portugal, a Constituição é bem clara a procurar separar as candidaturas presidenciais da vida partidária. Portanto, vê aqui algum problema de constitucionalidade neste caso? Há aqui um problema, enfim, de compreender e de respeitar o espírito da Constituição, porque a Constituição aquilo que procura é que o Presidente da República, enfim, obviamente o Presidente da República pode ser membro do partido, até já tivemos o caso do Jorge Sampaio, que continuou a ser militante do Partido Socialista mesmo depois de ter sido eleito, mas o Presidente da República é desenhado pela Constituição para ser uma estrutura suprapartidária, uma estrutura que não tem de estar vinculado nem deve estar ao serviço de nenhum partido. E por isso a Constituição o que faz é dizer duas coisas. Primeiro, que as candidaturas são de iniciativa própria, dos próprios interessados, e que são propostas por cidadãos, 7.500 no mínimo, 15.000 no máximo, é o que diz a Constituição. As candidaturas não são apresentadas pelos partidos políticos. As candidaturas são de iniciativa do interessado e depois são apresentadas pelos cidadãos. Os partidos políticos, obviamente, podem depois apoiar, depois dessas candidaturas, terem sido apresentadas, ter havido uma pré-candidatura, ter havido uma manifestação, ter havido até a formalização da candidatura no Tribunal Constitucional, mas os partidos não devem, em meu entender, não devem procurar assenhorear-se deste processo. Aliás, ouvi a vossa referência à posição de Pedro Nuno Santos e parece-me absolutamente correta. Devem ser os candidatos a dar um passo em frente e depois o Partido Socialista decidirá o que fará em relação às candidaturas que eventualmente sejam apresentadas. Para além disso, para além deste argumento que pode ser visto como um argumento formal, mas que para mim é um argumento importante, porque acho que se deve respeitar a Constituição e o espírito da Constituição, não se deve encontrar aqui maneira de defraudar aquilo que é o espírito da Constituição, mas para além disso, enfim, admita que se pudesse dizer, bem, então está bem, não são primárias, mas é um referendo. O Partido Socialista fará um referendo perante várias candidaturas sobre quem é que vai apoiar. Eu tenho acrescidas dúvidas, cada vez maiores dúvidas, sobre a possibilidade do referendo ser utilizado de uma forma correta. Nós tivemos já vários exemplos de referendos que se realizaram sobre questões muito importantes e que foram totalmente capturados pelo populismo, por personalidades populistas, por formas populistas de se fazer a campanha referendária. E, portanto, não estou a dizer que estou contra a realização de referendos, estou a dizer que, em certas circunstâncias, o referendo suscita algumas dúvidas. Vitalino Canas, deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta. Nesse sentido, e tendo em conta tudo aquilo que nos acaba de dizer, ficou admirado por ver Ferro Rodrigues, que é ex-líder do partido, foi Presidente da Assembleia da República, enfim, tem seguramente também um conhecimento daquilo que é, segundo a Constituição, uma candidatura presidencial. Ficou admirado de o ver fazer esta sugestão? Bem, eu não queria utilizar a expressão admirado. Digamos que
pela minha parte, nunca me tinha passado pela cabeça que um partido político pudesse eventualmente fazer umas primárias ou alguma coisa semelhante para definir uma candidatura à presidência da República, porque me parece que isso é algo que não está perfeitamente conforme com a Constituição. Mas permita-me dizer também um terceiro argumento, sem querer, digamos, contrariar, continuarmos a conversar sobre o assunto também que agora colocou, um terceiro argumento que é o argumento do timing. A realização de uma qualquer consulta, de uma qualquer iniciativa desta natureza, implica sempre tempo. Tempo para tomar as decisões, tempo para definir, tempo para fazer as campanhas necessárias, portanto necessita de meses. Não se faz em dias nem em semanas, necessita de meses. Ora, eu acho que há aqui timings que necessariamente, na minha leitura, procura ser objetiva, há timings que necessariamente as candidaturas presidenciais dos vários quadrantes vão ter de observar. Vai haver eleições autárquicas lá mais para o final do ano, não estão marcadas, mas serão em outubro, novembro, por aí. Ou seja, as candidaturas presidenciais têm de ter em conta que a partir de certa altura as pessoas estarão sobretudo atentas às autárquicas. A partir ali de julho os candidatos autárquicos estarão escolhidos, as campanhas começarão e portanto falar-se-á muito mais de campanhas autárquicas certamente do que de presidenciais. Portanto, há aqui duas janelas de oportunidade para os candidatos presidenciais, que é agora, nos próximos meses, nos próximos 2, 3 meses, e é depois lá mais para o depois final. Das eleições autárquicas. Depois das eleições autárquicas. E, portanto, nós sabemos já que há candidatos que não se manifestaram, mas que porventura já estarão a preparar as suas candidaturas a toda a força. Sabemos que um candidato que aparece muito bem posicionado nas sondagens deixou de exercer um cargo que exercia nas Forças Armadas, porventura para isso, e portanto vai haver notícias seguramente nos próximos tempos vindas desses setores, e eu diria que falando até pelo setor em que me insiro, da esquerda democrática, não pode haver muita perda de tempo em relação também à apresentação de um candidato que seja um candidato forte. Portanto, não me parece que possa estar à espera muitos meses para que isso surja. E era nesse sentido que eu gostava também de lhe perguntar, e ainda a propósito desta ideia que, pronto, do ponto de vista técnico já nos esclareceu sobre a sua inoportunidade, mas aquilo que eu agora lhe perguntava, até porque, pronto, como na área política em que se encontra e sendo um militante do Partido Socialista, se não acha que esta preocupação que subentende esta proposta de Ferro Rodrigues não terá a ver com uma dificuldade que o Partido Socialista tem manifestado, pelo menos nos últimos 20 anos, de acertar num candidato único que possa congregar o voto de todos os socialistas? Bom, mas repare, se a intenção fosse então conseguir-se um candidato único, ou um candidato eu neste momento não estou a perguntar, consensual. eu neste momento não estou a perguntar sobre o método, estou a perguntar sobre esse facto que é a dificuldade que o Partido Socialista tem tido nos últimos anos em conseguir alinhar todo atrás de um único candidato. Sabe, eu acho que nestas eleições, por aquilo que está a aparecer, nestas eleições toda a gente vai ter essa dificuldade, não vai ser apenas o Partido Socialista. Aliás, todos nós notamos que, exceto o Chega, que tem sempre o mesmo candidato, os outros partidos, designadamente o próprio PSD, têm um candidato mais ou menos pensado, mas porventura é um candidato que não consegue conglomerar o voto, mesmo o voto vindo deste setor. Portanto, toda a gente, particularmente os principais partidos, vai ter essa dificuldade. Como é que essa dificuldade se poderá superar, pelo menos na perspectiva em que eu me encontro, ou na posição política em que eu me encontro? Eu acho que se supera, tendo em conta que também não há nenhum candidato que se possa dizer que seja um candidato por qualquer motivo histórico, de trajeto, de visibilidade, notoriedade. Não há nenhum candidato que seja notoriamente um candidato nesta altura, que seja um candidato natural.
porque os candidatos naturais não estão disponíveis, como todos nós sabemos. Não havendo nenhum candidato natural disponível, os candidatos vão ter de lutar pela sua notoriedade, vão ter de começar de baixo. E creio que os candidatos que têm surgido na área política, sobretudo do Partido Socialista, são candidatos que estão mais ou menos todos situados na mesma vertente política dentro do Partido Socialista, uma vertente mais moderada, que é, aliás, aquela que tem hipótese de conseguir lutar pelas eleições presidenciais. E nesse sentido, só mesmo para terminarmos até, António Vitorino ainda pode anunciar uma candidatura a Belém, acredita nisso? Eu acho que nesta altura, até pelas sondagens que têm aparecido, há claramente 3 personalidades que não se manifestaram até ao momento, mas que são vistas como hipóteses sérias nessa área, que é Mário Centeno, António Vitorino e António José Seguro. António Vitorino, indiretamente à sua questão, e sem fugir dela, obviamente não posso falar por ele, mas o que eu noto, conhecendo-o, é que, pelo menos até ao momento, ele não só não utilizou aquela velha frase que todos nós conhecemos de a Dona Constança, em que não esteja a Dona Constança, não só não fez até isso, como costumava fazer em muitas ocasiões onde era visto como o principal candidato a vários cargos, como até em intervenções públicas que eu lhe tenho visto, tem manifestado que está a ponderar o assunto. Alguém que está a ponderar o assunto é porque não está completamente desinteressado nesse assunto, como é óbvio. Portanto, eu acho que estas três personalidades são, nesta altura, as 3 que se perfilam. Não estou a ver no horizonte. E alguma delas, do seu ponto de vista, tem mais currículo para poder ser candidato presidencial? Todos os três têm um currículo adequado do ponto de vista, enfim, do exercício destas funções. Todos os Quando três diz que eles estão mais ao centro, todos os três têm o mesmo problema que me parece que é o problema essencial desta área política, que é o problema da notoriedade. Mário Centeno tem aqui um problema adicional, digamos, porque é governador do Banco de Portugal. Tem uma vinculação com o Banco de Portugal até meados do ano, e digamos que para ser candidato à presidência da República teria de decidir muito antes disso, como aliás já o fez Gouveia e Melo, tendo perfeita consciência de que não poderia esperar mais tempo, até por uma questão do exercício do cargo não ser contaminado por qualquer dúvida sobre a sua isenção. Portanto, Mário Centeno, se quiser candidatar, tem de apresentar-se ou tem de manifestar-se o mais brevemente possível. Os outros não têm essa limitação, António José Seguro e António Vitorino não têm essa limitação, digamos que estariam seguramente disponíveis para imediato e, portanto, dependeriam sobretudo das conversas que terão de ter, ou que estão a ter, não sei, com a liderança do Partido Socialista, no sentido de ver de que forma é que o Partido Socialista poderá encarar eventualmente as suas candidaturas. Vitalino Canas, muito obrigada por ter vindo direto ao assunto, aqui à boleia desta ideia lançada por Ferro Rodrigues, de umas primárias no Partido Socialista para a escolha do candidato a apoiar na corrida a Belém. Vitalino Canas, que é contra essa ideia e até encontra aqui alguns problemas de constitucionalidade. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.